Vamos lá, meus amigos, mais um destaque aqui das sessões plenárias do TSE, tá? Mais uma vez, um tema muito importante, tema sobre reeleição. A gente falou no destaque passado sobre reeleição e elegibilidade reflexa, dessa vez é só sobre eleição, tá? Então a gente sintetiza o que foi julgado, abre algum parênteses e depois retorna, tá? Então olha só, é vedado o terceiro mandato, até aí tudo bem, né? Então reeleição só pode no máximo 2 mandatos. De prefeito, agora vem a peculiaridade que é legal desse caso aqui. De prefeito em município diverso, ainda que no segundo quadriênio tenha renunciado para concorrer ao cargo de deputado. Calma, que a gente vai literalmente desenhar o que o TSE respondeu nessa consulta. O que aconteceu aqui nesse caso concreto? O prefeito, que não é um caso concreto, porque foi uma consulta, mas toda consulta, apesar de ser abstrata, ao fim ela traz como um pano de fundo um caso concreto. Então vamos considerar que é um caso concreto. O candidato ele foi eleito nas eleições de 2016 para prefeito, né, venceu a eleição. Depois ele cumpriu os 4 anos, né, o primeiro quadriênio. No segundo quadriênio ele foi reeleito. E aí na metade desse quadriênio ele se candidatou, se afastou, né, renunciou, se afastou e foi eleito deputado naquele segundo quadriênio. Depois, no terceiro quadriênio, ele renuncia a deputado e volta a tentar a prefeitura, mas não da cidade A, né? Então ele se reelegeu na cidade A. Ele buscou ser prefeito na cidade B, ou seja, em outro município de onde ele já havia se candidatado e eleito 2 vezes. Aí a grande questão é, o fato de ele ter quebrado esse quadriênio, né, foi eleito deputado e aí depois voltou para um outro município. E o segundo ponto, o fato de um município ser em outro, né, em outra unidade na mesma unidade da federação, mas o fato de ser em outro município, isso tem o condão de afastar a proibição do terceiro mandato, né, que é a vedação da irreelegibilidade. Sim ou não? Essa foi a consulta que o TSE respondeu. Só para lembrar, vocês já sabem, né, que a reeleição no máximo 2 mandatos, mas a gente tem também a proibição do chamado prefeito itinerante, ou seja, a segunda reeleição, portanto a vedação do terceiro mandato, ela é absoluta, ainda que em ente federado. Isso acontece muito nas regiões metropolitanas. Eu fui prefeito 2 vezes em São Paulo, depois eu tento um terceiro mandato lá em Guarulhos ou em São Bernardo do Campo. É proibido de forma absoluta, ainda que não seja no mesmo ente federado. Por isso a peculiaridade aqui do caso. Por quê? Porque a gente tem tanto a vedação do terceiro mandato, como a questão aí do prefeito itinerante. Porque, como eu avisei para vocês, a gente tem uma questão peculiar aqui. Ele foi eleito nas eleições de 16, cumpriu o quadriênio, no segundo quadriênio ele foi reeleito, mas na metade desse quadriênio ele renunciou para ser candidato a deputado, venceu e queria voltar em um terceiro quadriênio em um município distinto daquele município A que ele já tinha exercido 2 vezes o mandato. Então a questão é saber se o fato da quebra no segundo quadriênio e o fato de ser um município distinto, por si só afastaria a vedação do terceiro quadriênio. O TSE entendeu nessa consulta que não é possível, primeiro, porque qualquer fração de mandato já conta para efeitos de um mandato. Então, a gente já quebra o primeiro óbice, né, ou o primeiro argumento de que ele só cumpriu a metade do segundo mandato. E o segundo argumento, que o fato de ser em município distinto, também cairia na vedação do chamado prefeito itinerante, que é quando uma pessoa não pode ter o terceiro mandato em uma unidade, ainda que seja em uma outra unidade da federação. Então eu não posso, por exemplo, ter 2 mandatos em São Paulo, depois no terceiro quadriênio eu migrar, por exemplo, para São Bernardo, ou Guarulhos, ou mesmo para um outro estado. Tá bom, meus amigos? Então tá aí, prefeito itinerante misturado com reeleição, é vedado o terceiro mandato de prefeito em município diverso, ainda que no segundo quadriênio tenha ocorrido aí a quebra, né, a renúncia para ser candidato e ter sido eleito deputado estadual ou federal. Tá bom? Não se esquece, por favor, de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar. Isso é muito importante para o canal. Tá? Se quiser se aprofundar em direito eleitoral, tanto para concurso quanto para a prática, os links vão ficar
aqui na descrição, tá bom? Um forte abraço e até a próxima.